Oiê! Chegando aqui na Unicamp para mais uma gravação do nosso podcast. Oi, tudo bem? Tô animada pra esse episódio. Vamos falar sobre algoritmos. Mas assim, eu não imaginava que fazer uma série de podcast dava tanto trabalho. Tipo, antes eu escutava uns podcasts e achava que o pessoal só falava o que vinha na cabeça. Mas na verdade tem muitos passos, muitas etapas de produção pra ter um resultado legal, né? Pois é, eu também não tinha noção de todas as etapas. Idealizar o podcast, fazer a pesquisa, entrevista, roteiro, edição, lançamento, divulgação. A gente fez tudo isso pra nossa série, viu, pessoal? Até a trilha sonora que você tá ouvindo foi a gente que fez. Tudo que você tá escutando aqui foi programado. E a gente foi percebendo que tem muita coisa por trás do que a gente consome. Pensando em podcast, música, redes sociais, em quase tudo, eu acho. Até um bolo que a gente come tem uma receita que alguém seguiu pra fazer. Tem muitos processos que ficam invisíveis quando a gente acessa apenas o produto final. E hoje queremos tirar o anel da invisibilidade, se você for fã de Senhor dos Anéis. Queremos tornar visível processos que parecem invisíveis. Tipo, você que tá nos escutando, você vive com o celular na mão ou no bolso, né? Você já abriu um celular para ver as peças que tem dentro? Você vive conectado nas redes sociais, né? Então, você sabe o que são algoritmos e como eles controlam tudo que aparece no feed do seu TikTok ou do Insta? As peças de um celular, o tempo de tela, os algoritmos, são coisas que parecem invisíveis no nosso dia a dia, mas não são. Na verdade, são coisas bem concretas, estruturadas e até poderosas. Talvez um dos poderes mais importantes que esses componentes eletrônicos tenham é o poder de parecer invisíveis. Contar histórias também é uma forma de trazer visibilidade para esses componentes eletrônicos. Então vem com a gente. Eu sou a Verônica, sou uma mulher parda de estrutura alta, tô quase completando o ensino médio e minha matéria preferida é inglês. Sou uma das pesquisadoras do projeto de iniciação científica nível ensino médio vinculado ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. E eu sou a Giovana, tenho 16 anos, sou uma mulher de pele parda e cabelo cacheado longo e preto. Tô no 2º ano do ensino médio e minha matéria preferida é matemática. Também sou pesquisadora do projeto. Você tá escutando o nosso 2º episódio da série Conexão, do podcast Mundaréu. Pra gente começar a conversa sobre o tema de hoje, que é algoritmo, é importante você entender a diferença entre hardware e software. Você aí que tá nos escutando já deve ter ouvido essas palavras, né? Vamos usar o celular de exemplo para explicar. Hardware é a parte física do celular, tudo que você pode tocar. Em inglês, hard é duro, war é produto. No celular, alguns hardwares são a tela, também chamada de display, e vários microchips que são soldados na placa-mãe, a memória RAM, o HD, o processador. Imagina aí, esses microchips são tipo uns quadradinhos bem pequenos de mais ou menos 10 milímetros quadrados, geralmente de cor preta que ficam colados na placa-mãe. Para conectar esses microchips, tem tipo uns caminhos de metal desenhados na placa-mãe. E é por esses caminhos que passam a energia elétrica que faz o hardware funcionar. E se a gente pudesse dar um zoom nesses microchips? Cada um deles tem milhões de pequenas peças, chamadas de transistores, que vão modular essas cargas elétricas. É tudo muito pequeno e a energia que passa é quase invisível. Tem a imagem de um microchip na capa do nosso episódio. Vê aí se você consegue achar. No hardware do celular também tem a bateria, a câmera, alto-falantes, microfones, sensores de movimento e vários outros. Tudo isso é a parte física do celular. Já o software é a parte lógica, ou seja, os programas e sistemas que rodam no celular. Soft significa macio e hard, produto. Se é Android ou iOS, isso já é um sistema operacional que atua no celular. Os aplicativos que você vai baixar de rede social, joguinhos, enfim, todos são softwares. O hardware e o software dependem um do outro para funcionar. O hardware é a parte física e o software é a parte lógica. E são algoritmos que fazem eles conversarem entre si, uma conversa essencialmente elétrica, ou seja, que segue os impulsos elétricos. Sim, os algoritmos são tipo a linguagem comum entre o hardware e o software. Cada aplicativo que você usa no celular foi programado de uma forma, para uma função. O algoritmo é uma sequência de passo a passo para cumprir uma função.
Agora que você entendeu o básico sobre hardware e software, podemos conversar melhor o que são algoritmos. E para isso, nós convidamos Nina Dora. Ela é cientista da computação, faz mestrado na Unicamp e integra o conselho de ética do TikTok e é podcaster também. Gente, obrigada pelo convite. Que bom que deu certo depois de tentativas de dias e horários. Quando eu entendi o projeto, eu falei assim, não, eu vou dar um jeito sim de participar. Sou uma pessoa negra de pele escura. Tô com o cabelo meio raspado, curto. Matéria preferida no ensino médio? É clichê, mas eu gostava muito de matemática. Assim, sempre gostei bastante de matemática. Pedimos pra Nina explicar pra gente o que são algoritmos, de forma simplificada. Tá bom, eu vou explicar pra vocês igual eu expliquei pra minha avó. Tipo, eu não sou muito boa na cozinha. A minha avó é ótima na cozinha. E ela é professora. Quando ela me perguntou, o que você faz? E aí eu comecei a explicar pra ela, vó, tá vendo esses ingredientes aqui? Eles são variáveis pra mim. A farinha do trigo, os ovos, eles são variáveis. Eles vão conter cada uma informação importante. E ela falou, beleza. Os ingredientes são variáveis. E o que você faz com esses ingredientes é que é a grande mágica. Então você pode ter ali, quebre os ovos em cima da farinha de trigo e bata até ficar com uma espessura X. Essa ação que você vai estar fazendo com os ingredientes é o momento que você está ali pensando e criando o código. Que quando eu juntar tudo, o código vai me dar um resultado, certo? É o momento que você está tentando olhar para o problema que você quer resolver e pensar assim, nossa, eu preciso misturar tudo isso aqui, tem todas essas informações, mas o que eu faço com elas? Então, essas instruções, elas ajudam você a pensar o código. E o algoritmo é justamente a forma que você pensa essas instruções. Então, assim, se você parar para perceber no seu dia a dia, você está executando diferentes algoritmos. Isso é muito interessante, né? Os algoritmos são um processo, uma sequência de instruções para atingir um objetivo ou resolver um problema. Por exemplo, para quem está em fase de vestibular, você organiza sua rotina, seus cuidados pessoais, organiza seus estudos, se veste de uma forma confortável para não comprometer seu desempenho na prova e atingir o objetivo. Essa logística seguida por passos pode ser interpretada como um algoritmo. Para quem se interessa por áreas tipo computação, técnico de informática, engenharia de software, inteligência artificial, entender um pouco a programação de códigos algorítmicos é uma ótima forma de começar. Inclusive, você sabia que antes dos computadores serem automatizados da forma como a gente conhece hoje, tinha uma profissão chamada computadoras? Essa profissão era ocupada principalmente por mulheres, que ficavam realizando contas matemáticas, computando cálculos, só que manualmente. Curioso, né? É curioso mesmo. E você sabe quem foi a primeira pessoa a criar os algoritmos computacionais? Foi a Ada Augusta King, Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace, uma matemática e escritora inglesa. Ada nasceu em 10 de dezembro de 1815, em Londres. Ela era filha de um famoso poeta inglês, o Lord Byron, e sua mãe se chamava Annabella. Conta a história que o casamento deles se desfez logo que Ada nasceu, porque seu pai, Lord Byron, ansiava por um filho homem e ficou desapontado que Annabella deu à luz a uma menina. Ele foi embora da Inglaterra e Ada nunca mais viu o pai, porque ele morreu quando ela tinha apenas 8 anos. Annabella proibiu Ada de ver fotos do pai e sempre acusou o comportamento do ex-marido. Elas viviam entre a nobreza da Inglaterra, convivendo com cientistas e artistas. A mãe de Ada sempre incentivava a estudar matemática e ciências, o que não era muito comum na época para meninas. E Ada tinha talento, viu? Em 1833, a Ada conheceu um cientista e engenheiro chamado Charles Babbage. Ele era professor de matemática na Universidade de Cambridge e chamou a Ada para estudar com ele. Na época, ele estava tentando desenvolver uma máquina que fizesse contas básicas como a soma, subtração, multiplicação e divisão, de forma automatizada. Ou seja, sozinha, né? Era chamada Máquina Analítica, um projeto muito ambicioso, porque imagina que era uma máquina feita de metal, milhares de peças com mais de 5 toneladas, que ocupava muitos metros. Tinha um funcionamento todo mecânico, com alavancas e válvulas a vapor. Lembra dos nomes de componentes que a gente falou no início, sobre os nossos celulares, tipo processador e memória? A máquina analítica também tinha isso, só que tudo tinha funcionamento mecânico e não digital.
mas tinha um moinho, equivalente ao processador, o armazém, equivalente à memória. Essa máquina funcionava além de cartões perfurados, que eram papéis com pequenos furinhos que representavam números matemáticos. Então, se você queria somar 3 mais 5, você colocava um cartão de número para inserir o número 3, outro cartão de número para o 5 e um cartão de operação dizendo somar e um cartão de controle para indicar o fim da operação. A máquina leria esses cartões em sequência, faria os cálculos e armazenaria o resultado. Vamos deixar referências de vídeos e textos na descrição para quem quiser entender melhor. A Ada Lovelace estudou a máquina analítica e descreveu seu funcionamento. Nisso, ela foi acrescentando suas próprias ideias e cálculos, de forma que criou o primeiro algoritmo para ser executado em uma máquina. Então, o Babbage criou um projeto da máquina analítica, mas foi Ada Lovelace quem escreveu os algoritmos para a máquina funcionar na prática. E assim, se tornou a primeira programadora da história. Só que essa máquina analítica nunca chegou a ser construída, por limitações técnicas na época. Mas ficou o projeto, que depois foi adaptado para criar os computadores que a gente conhece hoje. Ada Lovelace faleceu em 1852, com apenas 36 anos, a mesma idade que morreu seu pai, Lord Byron. Porém, as contribuições científicas de Ada Lovelace só foram reconhecidas 100 anos depois, a partir de 1953, quando seus escritos foram resgatados e ela recebeu honras póstumas por seu trabalho e mérito. Nos anos 80, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou uma linguagem de programação chamada ADA, em sua homenagem. O foco da linguagem ADA é evitar erros no processamento de memória e dados. É como se fosse uma revisão refinada para não deixar as máquinas confundirem os milhões de dados que estão processando ao mesmo tempo. Em resumo, os algoritmos são essas formas automatizadas de processar dados, analisar informações, geralmente em grande quantidade ao mesmo tempo. Às vezes fica bem abstrato. O que seriam esses processos e esses dados? Podemos pensar em coisas que são bem comuns pra gente, tipo redes sociais, como o TikTok. Quando abrimos uma conta no TikTok, a gente começa a enviar nossos dados para a rede social. Nosso nome, idade, localização, tempo de tela, likes e várias outras microinformações que vão formando nossos gostos pessoais. O TikTok armazena tudo isso e processa junto com outros milhões de dados de outras pessoas. O TikTok é uma empresa e os seus códigos de programação são privados. Então, não tem como a gente abrir esses algoritmos e ver, novamente, essa tentativa de tornar algo invisível. Mas tem muita gente que pesquisa para tentar entender o código e seus impactos. E aí, ninguém melhor que Nina da Hora. Vocês lembram que Elo é do Conselho de Ética do TikTok, né? E aí, quando eu falo pra galera do conselho, a galera acha que eu fico fazendo dancinha, ou que eu tenho informações super sigilosas do TikTok. Eu não tenho nenhuma das duas coisas. E aí, o estudo que eu tenho do TikTok é de pesquisa, né? Então, muitos colegas da área da computação, eles se aprofundaram no algoritmo do TikTok. Eles tentaram entender o algoritmo do TikTok. Então, tem algumas indicações que eu venho desses estudos, né? Então, o professor Fabrício da UFMG, que também está no conselho, ele pesquisa ali a desinformação no TikTok. Então, como que ela se espalha rapidamente? O Democracia em Xeque jamais estudaria o impacto dessas redes sociais como o TikTok durante as eleições. E aí, esses estudos, essas pessoas que foram ajudando a entender como que esse algoritmo funciona. A gente deixou links com direcionamento para essas pesquisas na descrição do episódio. Depois confere lá. Aí, do ponto de vista computacional, existe um conceito que é o conceito de sistemas de recomendação. O que é esse conceito algorítmico? É a ideia de que, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e eu vou indicar um livro de terror. E aí, quando eu indicar esse livro para você, toda vez que você olhar para esse livro, você acessar esse livro, ou quando você entrar no seu celular, na rede social, a ideia é que pode aparecer o livro que eu indiquei para você ou algo correlacionado a isso, a um livro de terror ou ao próprio autor do livro. Então, o sistema de recomendação ele trabalha com essa ideia. Ok, o sistema de recomendação é uma das lógicas do TikTok. Então, tem a ideia da personalização.
de que ele precisa entender o que você gosta, o que você consome, para poder te recomendar cada vez mais temas sobre isso, sobre o que você gosta, e te prender. Ele vai personalizar o máximo para conseguir te recomendar. Outra lógica, sistema de personalização. Te mandar conteúdos personalizados para você passar mais tempo conectado na rede. Tem uma outra ideia, que é a ideia de você fazer isso por anúncio. Então, assim, eu te falei, eles escutaram de alguma forma, então vai aparecer na rede social, vai aparecer no seu site de compras. Então, isso já não é só sistema de recomendação, tem ali um direcionamento para fazer você comprar. Então, tem também esse direcionamento para vender, um dos objetivos do TikTok. Um outro ponto do TikTok é a viralização. Então, foi uma forma que eles encontraram de diferenciar o algoritmo, que é, eu vou viralizar temas e vídeos que não necessariamente tem a ver com o que a plataforma está discutindo, mas tem a ver com o que está sendo discutido naquele país, naquele momento, naquela semana. Então, isso também influencia o For You, que é o que está sendo discutido regionalmente. Mais um aspecto, a viralização. Tudo isso precisa ser programado. As instruções para entender o que está viralizando, quais conteúdos cada grupo de pessoa gosta mais, quais produtos vão ser sugeridos para compra. Então, eu começaria explicando o algoritmo do TikTok dessa forma, porque o que nós sabemos é que eles alteram. O algoritmo não funciona da mesma forma desde o dia que o TikTok foi lançado. Ele vai alterando mensalmente, às vezes semanalmente, dependendo ali do impacto. Então, ainda está sendo estudado como que esse algoritmo funciona. Então, o algoritmo do TikTok tem a função de te entreter e te manter ativo nessa rede social. Para eles, quanto mais tempo você passar scrollando, rolando a tela do celular, vendo vídeos, curtindo e tal, melhor para eles. Ganham mais dinheiro. E o aplicativo ainda aprende o que você gosta de consumir, para te sugerir produtos de outras empresas e tudo mais. E no final, o que está sendo vendido é você e a sua atenção. Tem muito conteúdo legal, divertido e até educativo no TikTok. Mas eu também vejo que tem muita coisa que viraliza que é muito problemático. Conteúdos machistas e racistas, fake news, desinformação, coisas violentas. A gente tem que ter muito cuidado para não cair em feeds assim. Sim, isso acontece mesmo e a gente não pode engajar esse tipo de conteúdo, né? Quanto mais você consome determinados temas, por mais que você não acredite naquilo ali, quando você for ver, a forma que você está consumindo, os conteúdos que estão viralizando para você são conteúdos que fazem com que você fique preso àquele tema. E você começa a interagir com o público que interage com aquele tema, com os comentários que interagem com aquele tema. Quando a gente fala disso para o termo de preconceito, racismo, por exemplo, já aconteceu de muitas pessoas que estavam estudando como combater o racismo na plataforma, elas acabaram se vendo num emaranhado de discussão, porque elas encontraram tantos comentários difíceis de absorver, que elas entravam lá e ficavam discutindo com aqueles perfis, então elas ficavam no loop. E aí isso faz com que você tenha um engajamento muito maior para preconceitos do que, de fato, para pessoas que estão rebatendo ou disputando ou tentando diminuir esse tipo de violência na plataforma. Então, ao entrarmos em discussões, mesmo tentando rebater algum argumento racista ou machista, a gente acaba promovendo mais a publicação, engajando o assunto que a gente não concorda. A outra parte é que esses preconceitos engajam na plataforma. Eles ganham muitas curtidas, eles ganham muitos comentários, eles ganham muito repost. E isso faz parte do modelo de negócio do TikTok. Então, o algoritmo ele precisa absorver esse tipo de conteúdo, porque é isso que vai gerar lucro. Quando a gente vai se acostumando com esse tipo de lógica, na qual vendemos nosso tempo para o TikTok, a gente pode deixar de ver algumas coisas sérias e preocupantes das tecnologias digitais. O TikTok ele tem uma forma de você interagir ali que você é muito explícito. Não é como as outras redes sociais. Não é como o Twitter, o Instagram, o Facebook, que a galera tem receio de falar determinadas palavras. Eles vão usar outros mecanismos. No TikTok, as pessoas falam abertamente, por conta do engajamento que isso dá. E por isso que precisa ser tão explícito, porque a linguagem do TikTok é uma linguagem explícita. Não adianta você entrar no TikTok e falar assim, hoje... Não, se você já começar a falar devagar, as pessoas já até param de assistir o vídeo, né? Eu sei bem disso, que é todo mundo bem acelerado no TikTok. Realmente, é bem acelerado mesmo. Eu uso TikTok. Gosto de ver vídeos de dança, de estilo de roupas e música.
Às vezes, eu também busco alguns vídeos sobre história ou matemática, mas eu já percebi que o algoritmo sempre me manda mais coisas de dancinha, que é o que me deixa mais conectada assistindo do que coisas educativas, que em algum momento vão me fazer sair do celular e praticar no caderno ou no aplicativo da escola. Interessante você perceber isso, Giovana. Eu não tenho TikTok porque chegava muitos conteúdos preconceituosos, discriminatórios, que me faziam mal, sabe? Eu preferi fechar minha conta do que ficar engajando esse tipo de conteúdo, porque igual a Nina falou, mesmo fazendo comentários contra o vídeo, eu poderia acabar ajudando o conteúdo a viralizar ainda mais. Verônica, ao usar o TikTok, nos vemos presas em seu algoritmo que lucra com nossa atenção, impulsionando polêmicas e preconceitos para gerar engajamento. O que parece diversão ou uma fofoca momentânea é um negócio que explora conflitos e polarização, transformando até o ódio em monetização. Os algoritmos parecem invisíveis, mas são resultados de processos visíveis de desenvolvimento e programação. Eles evoluíram de máquinas mecânicas simples para sistemas complexos que aprendem e se adaptam. Sim, e até a história de Ada Lovelace nos mostram que mesmo pioneiras podem ser esquecidas e se tornarem invisíveis. Isso me fez questionar como a sociedade pouco reconhece as contribuições das mulheres na ciência e tecnologia. Para mim, é muito importante contar histórias de mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas LGBT, com deficiência, enfim, mostrar como esses grupos também produzem tecnologias que são fundamentais para a sociedade. Sim, isso é muito importante. Tornar visível foi nosso objetivo com esse episódio. Ao abrir essa caixa mágica, conhecemos pessoas que trabalham com computação e entender essa evolução das máquinas dos algoritmos. Assim, podemos ter mais controle sobre como as tecnologias afetam nossas vidas. Nada é invisível e está tudo conectado. E você? Quais tecnologias você passou a perceber ao seu redor depois de escutar esse episódio? Fica conectada com a gente nos próximos episódios. Vamos rastrear mais poderes tecnológicos e queremos compartilhar tudo com você. A série Conexão foi produzida pela pesquisa Acessos e Usos da Internet por Adolescentes, vinculada ao LabJOR da Unicamp, com o apoio do Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio. Participaram do projeto e apresentaram os episódios Giovana Luna dos Santos, Cauã Alves da Silveira Aristides, Railane Souza, Samara Lopes de Oliveira e Verônica Martins da Silva. A Irene do Planalto Chemin fez a coordenação da série. A Daniela Mânica, Clarissa Resch e Fernanda Mariá colaboraram na produção. Agradecemos a todas elas. Você pode acessar mais informações em mundarel.labjor.unicamp.br.